Olá, tudo bem com você? Nesta temporada especial para aprofundar o relatório de síntese da primeira Assembleia do Sínodo, hoje nós vamos nos voltar para o terceiro capítulo, que tem como título Entrar numa comunidade de fé, a iniciação cristã. A iniciação cristã é o itinerário através do qual o Senhor, mediante o ministério da Igreja, nos introduz na fé pascal e nos insere na comunhão trinitária e eclesial, assim afirma o documento. E quem reflete com a gente hoje sobre este assunto, posso dizer que são duas pessoas apaixonadas pela área, duas pessoas muito queridas, a Lucimara Trevisan e o padre Tiago Fatini. A Lucimara, que está comigo aqui no estúdio, ela é diretora do Centro Loyola de Belo Horizonte, coordenadora da Comissão Bíblico-Catequética do Regional Leste 2 e assistente episcopal do Vicariato para a Ação Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. Lucimara, que bom ter você aqui mais uma vez, depois de muito tempo. Você esteve logo no início do Igreja Sinodal, né? Verdade. Uma alegria estar aqui. Obrigado. E o padre Tiago Fatini, ele é autor de diversos livros na área de catequese e liturgia e também é o diretor comercial das edições CNBB, está conectado conosco. Padre Tiago, bem-vindo ao Igreja Sinodal, uma alegria tê-lo aqui também neste debate, nessa conversa. Olá a todos, minha saudação, é uma alegria poder estar com vocês participando desse programa, sobretudo esse tema tão importante para a nossa igreja. Obrigado. Eu quero começar aqui trazendo para a gente nivelar a conversa, porque falamos de iniciação cristã, eu fiz uma citação do relatório de síntese, que inclusive eu tenho ele aqui comigo, né? Já mostrei nos programas anteriores, mas talvez não seja claro para todo mundo, Lucimara e Padre Tiago, eu gostaria de ouvi-la, Lucimara. O que a gente pode entender como iniciação cristã? Eu gosto muito de utilizar uma expressão do padre Francisco Taborda, que é um jesuíta especialista em sacramentos, um teólogo, grande teólogo, em que ele diz assim que iniciar alguém na fé é encarinhar a pessoa por Jesus Cristo. Gosto muito dessa expressão. Bonita, muito né? bonita. Quer dizer, você vai fazer um processo, um caminho com Jesus, em que você vai dar a conhecer quem é Ele, e a pessoa vai, ao descobrir quem é Ele, vai se apaixonando, vai se, assim, movendo a sua vida, não é? Na direção dele, querendo cada vez mais conhecê-lo, segui-lo, não é? Na comunidade cristã. Então, é a própria comunidade quem oferece essa possibilidade à pessoa de fazer um caminho com ele, né? E quem possibilita que ela faça esse itinerário para encarinhar essa pessoa, não é? Por Jesus Cristo. Olha que expressão bonita, que ternura, né? E acho que ela representa bem, né, esse itinerário, que não se trata apenas de colocar dentro de uma forma, de doutrinar, né? Mas é realmente de levar a aproximar para viver este encontro, né, com a pessoa de Jesus Cristo. Exato. Né? Que eu acho que é o grande fascínio também do catequista, ele que também possibilita, né? Ele que faz isso em nome da comunidade e que ajuda essa pessoa a descobrir o tesouro que é, não é, o Evangelho, que é seguir Jesus Cristo. Uhum. Padre Tiago, depois de nós escutarmos esta expressão tão bonita que a Lucimara nos traz, né, para ajudar a entender a iniciação cristã, aqui no relatório de síntese, nas convergências, né, que fruto dos diálogos, das conversas, nós temos aquilo que foi comum, nós encontramos uma afirmação muito bonita que diz que, na prática da iniciação cristã, a comunidade experimenta a primeira forma de sinodalidade, né, nesse contexto da iniciação cristã. Gostaria que você comentasse, nos ajudasse a entender essa expressão, a comunidade cristã experimenta a primeira forma de sinodalidade. Pois é, a iniciação é um processo que favorece, porque nesse caminhar juntos, a comunidade cumpre um papel importante, que é essa acolhida daqueles que estão sendo inseridos na comunidade. Então, quando nós vamos estudar a iniciação, a gente consegue identificar 3 dimensões. A primeira é a dimensão catequética, feita pelos catequistas, a dimensão litúrgico-celebrativa e depois a dimensão afetiva. Então, a comunidade ela está envolvida nessas 3 dimensões, sobretudo nessa dimensão afetiva, de acolher
e introduzir numa experiência de fé daquela comunidade. Então, sem dúvida, a iniciação é um lugar privilegiado de sinodalidade, de acolhida, de caminhar juntos. E aqui traz ainda, né, nessa expressão, que às vezes a comunidade não se dá conta. Na prática pastoral, a comunidade talvez não se dê conta de que ela é esse espaço privilegiado para o exercício da sinodalidade, especialmente na iniciação à vida cristã. Como é que nós podemos pensar, Lucimara, nas nossas comunidades? Você lida muito com formação de catequistas, de agentes de pastoral, né? Despertar essa sensibilidade da comunidade para este lugar de exercício, de vivência da sinodalidade. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais, não é, melhorar os nossos espaços sinodais dentro da comunidade, né? Que são os conselhos da comunidade, a participação em todos os âmbitos, né? A vida comunitária, muitas vezes, ela vai ficando mecânica, me vem essa palavra, né? E as pessoas vão cumprindo alguns horários, algumas ações, né? E a gente precisa recuperar o gosto de estar junto, de se reunir, de se encontrar, não é? No caso da iniciação, não é, também de apoiar, de reconhecer que nós não podemos descuidar de quem chega na comunidade, de quem vai viver um processo, não é, de iniciático, né, seja em vista de um sacramento, não é, dos sacramentos da iniciação, mas mais que tudo, eu acho que recuperar o gosto de estar junto, o gosto de se encontrar, não é? O gosto de discutir os caminhos que nós podemos percorrer para melhorar a vida da comunidade, né? Uhum. E isso eu acho que se faz em conjunto mesmo, né? É lento, às vezes demorado, porque em conjunto você precisa aceitar as diferenças, né, que existem entre os membros da comunidade. Mas o nosso objetivo é um só, que é, de fato, testemunhar Jesus e viver aí esse segmento dele, não é? Testemunhando ele também no mundo, não é? A comunidade que é essa que de fato chama atenção pela maneira com que ela vive, com que ela se relaciona, com que ela cria relacionamento, com que ela vai testemunhando o seu agir no meio daquela realidade, né? Uhum. A Lucimara trouxe uma expressão aqui e que me tocou, que é essa dimensão processual da iniciação cristã e que me parece que é também uma inovação no sentido da gente olhar para esse itinerário catequético que a gente tem visto nos últimos anos. Porque a gente vinha, pelo menos assim, em muitas comunidades, não dá para generalizar, mas o processo catequético muito em vista do sacramento, né? E assim, quase que numa estrutura escolar, você faz um processo, vai passando de série até chegar no sacramento, que nas convergências traz, né, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, como se fosse uma espécie de formatura. O Padre Tiago, queria que você, né, como é que nós podemos, né, também trabalhar essa mudança de mentalidade, ou talvez eu esteja equivocado, vocês dois são especialistas da área, eu estou mais na comunicação, mas eu ainda percebo isso em muitas comunidades. Ainda tem alguma mentalidade assim? O que a gente pode fazer para mudar isso e converter para esse processo como a Lucimara nos apresentava? Pois é, infelizmente ainda temos uma mentalidade de catequese como escola, em preparação apenas para a recepção de um diploma, entre aspas, que são os sacramentos, né? Sobretudo a Eucaristia e confirmação. Então, o Concílio Ecumênico Vaticano II, através da Sacrosanto Concílio, que esse ano irá completar 60 anos, nos faz esse convite de voltar às fontes, às origens e redescobrir esse processo catecumenal da igreja primitiva, que tinha lá, entre o século II e o século IV, esse processo muito delimitado, esse processo muito constituído. Então, acho que o primeiro passo é a gente redescobrir a nossa história, o porquê que nós chegamos aqui, como era lá atrás, né? Então, de fato, perpassar pela tradição e aprender com aqueles que vieram antes de nós, né? Então,
conhecendo esse processo, vai nos abrir uma série de possibilidades para superar essa catequese, muitas vezes sacramentalista, para uma catequese em que o sacramento deixa de ser fim e passe a ser meio, né? De tal modo que o fim da iniciação seja essa inserção na vida da comunidade, seja essa inserção numa comunidade de fé, né, completa. E o sacramento, então, vai se tornar meio e não fim para que isso aconteça. Então, é uma mudança de mentalidade e, de modo especial, voltar ali ao pedido do Concílio Vaticano II e voltar àquela experiência das primeiras comunidades é um passo fundamental. Olha aí, vamos abrindo a nossa mente, alargando o nosso olhar para realmente, né, como nos pede aqui o relatório, entrar numa comunidade de fé, né, viver esse processo bonito que tem nos partilhado aqui a Lucimara Trevisan e o Padre Tiago Fatini. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos conversando sobre esses elementos presentes aqui no capítulo 3º do relatório de síntese da Assembleia do Sínodo, que aconteceu no mês de outubro e que aponta luzes, caminhos indicativos para a Igreja até a segunda sessão que acontece em outubro de 2024. Espero você, até já. Estamos de volta já com o nosso programa. Eu agradeço você que acompanhe conosco semanalmente essas reflexões e convido para que você confira todos os programas que estão disponíveis no YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal e ali você encontra todos os programas, as reflexões, os aprofundamentos que nós já fizemos da primeira Assembleia Eclesial, depois da síntese continental, do Instrumentum Laboris, agora no relatório de síntese, ou seja, a Igreja Sinodal está te colocando inteirado de todos os temas que são caros à Igreja neste tempo que o Senhor nos concede. E agora nós estamos olhando para este capítulo, né, do relatório de síntese que traz como tema a iniciação cristã, entrar numa comunidade de fé. Padre Tiago, eu quero retomar contigo aqui a conversa, porque dentre as questões a aprofundar aqui no relatório, aparece uma referente ao sacramento do batismo. Como que a gente pode melhorar ou favorecer a compreensão do sacramento do batismo integrada à vida da comunidade e não apenas como um evento ou algo de forma isolada na vida da comunidade e da pessoa? Acho que é excelente esse tema e a gente abordar essa reflexão na iniciação cristã. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência bonita que é conduzida através do documento 107, Iniciação à Vida Cristã, Formar Discípulos Missionários de Jesus Cristo. E nesse documento, que vai trazer diretrizes para todas as nossas dioceses, comunidades, sobre iniciação, ele vai falar sobre a importância de aproveitarmos todas as oportunidades para iniciarmos na fé. E nós sabemos que a maioria do nosso povo, na nossa igreja, é batizado durante a infância, ainda de bebê, né? Então, acho que uma oportunidade que nós temos é superar, como você disse, esse batizado, muitas vezes, como um ato social, e aproveitar a oportunidade que pais e padrinhos pedem o batismo para o filho e afilhado, e ali propor uma catequese batismal, ou seja, ao invés de dar só aquele curso de batismo e batizar, oferecer um caminho processual para que esses pais e padrinhos, que na maioria das vezes não são iniciados, não participam da vida da comunidade, possam conhecer a nossa comunidade, a doutrina, fazer uma experiência de fé e aproveitar, então, o batismo dos filhos, né, ou dos futuros padrinhos, aliás, dos futuros afilhados, e assim poderem serem inseridos e acolhidos nessa comunidade de fé. Então, acho que, sobretudo quando falamos de batismo de crianças, nós temos aí uma grande oportunidade de iniciação à vida cristã. Quando o Padre Tiago fala aí dessa questão dos cursos de batismo, né? Não vou dizer que no Brasil não, lá na Grécia ainda tem muita comunidade oferecendo esse processo de formação
para o sacramento do batismo ali, faz 1 horinha, 2 horinhas, depois assina um certificado e leva, né? Ou seja, é realmente uma mudança de mentalidade grande que a gente precisa de fazer, de trazer para a nossa prática pastoral, para a nossa vida comunitária. E acho que isso exige uma mudança de lógica, Lucimara. E aí é que o documento fala de uma lógica catecumenal. Como é que essa lógica catecumenal, o que ela pode inspirar? Esse processo que a gente está comentando aqui desde o início do programa de hoje, né, é um itinerário catecumenal de inserção, de introdução, de acompanhamento. Como é que essa lógica pode inspirar outras pastorais, movimentos e serviços nas nossas comunidades? Eu destacaria que a inspiração catecumenal, que a gente chama, como o padre Tiago lembrou, que é o modelo de catequese do início, né, do cristianismo, ela significa que o centro de tudo que nós fazemos é o anúncio de Jesus Cristo. E também há uma centralidade no nosso agir que tem como fonte a palavra de Deus, né? Uhum. Então, o foco principal é o anúncio de Jesus, ter a palavra de Deus como centro, não é? Um acompanhamento mais pessoal, personalizado das pessoas, né? Levar um caminho onde a pessoa celebre também a sua fé, não é? Através de uma liturgia viva, enfim, estou destacando aqui pelo menos 3 pontos. Então, hoje eu destaco que nenhuma pastoral ou movimento pode dar por suposto que a pessoa que está entrando, ela de fato seja convertida. Então, implica que nós precisamos mudar a maneira de acolher as pessoas, acolher muito mais, muito melhor, mas também pensar que ela precisa de um caminho, não é, de redescoberta de Jesus Cristo, mesmo que ela já tenha recebido todos os sacramentos. Implica rever também a formação dos leigos, a partir dessa lógica. Ele não precisa muitas vezes, no começo, de grandes conteúdos doutrinais, ele precisa de encontrar-se com Jesus, né? Uhum. Então, o foco da formação precisa ser revisto e também ter como centro, como central na ação pastoral, o anúncio da palavra de Deus. Então, eu acho precioso hoje a recuperação dos grupos de reflexão bíblica, não é? Como consciência da centralidade da palavra de Deus na vida da gente e ela como grande iniciática, como grande iniciadora das pessoas, não é? Na fé. Uhum. Bonito que você traz essa questão que a gente nunca pode dar que a pessoa já está convertida. Eu me lembro de uma das participações do Dom Mol aqui no nosso programa, e que ele falou assim, a gente se converte a vida toda, a gente nunca está pronto, né? Então é realmente viver esse processo, olha que bonito, e recuperar essa centralidade da palavra. Então, nas nossas reuniões, encontros de comunidade, das pastorais, né? Trazer sempre a palavra de Deus, partir dela, né? A inspiração bíblica, a iluminação bíblica, né? E aqui, partindo já para o final do capítulo, né, que sempre trazem as convergências, os pontos a aprofundar e as propostas. As 3 propostas, Padre Tiago, que estão descritas aqui, elas tocam a liturgia, né, como a primeira e fundamental escolha de discipulado e fraternidade, que deve ter uma linguagem mais acessível e também deve valorizar outras formas de oração comunitária que não seja somente a celebração da Eucaristia. Concretamente, né, pensando na vida das nossas comunidades de fé, o que nós podemos fazer para implantar essas propostas aqui litúrgicas, partindo dessa experiência da iniciação cristã? Sem dúvida, Marcos. A Sacrosanto Concílio vai dizer que a liturgia é a fonte e o ápice de toda a vida da Igreja. Porque na liturgia nós celebramos aquilo que nós professamos, que é o mistério da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porém, essa liturgia utiliza de uma linguagem própria. Ela se comunica por ritos e símbolos. Então, na iniciação à vida cristã, nós precisamos também ser iniciados a essa linguagem própria, que é a linguagem litúrgica. Imagina se a gente fosse assistir um filme em mandarim. Provavelmente quase ninguém sabe falar mandarim, então vamos assistir esse filme sem legenda.
o que vai acontecer? O filme pode ser ótimo, mas a gente não compreende o diálogo que ali está acontecendo. Na liturgia é a mesma coisa. Cada rito, cada símbolo que eu vejo me remete a uma realidade que eu não vejo, o transcendente, o mistério que nós celebramos. E, infelizmente, muitos de nós não fomos iniciados para esse tipo de celebração ou para esse tipo de linguagem. Então, nós precisamos investir na iniciação para que o nosso povo conheça não só a doutrina, não só faça uma experiência de comunidade, mas também seja iniciado nessa linguagem própria, que é a Sagrada Liturgia. E aí sim, ela vai se tornar cada vez mais acessível, uma vez que a gente consegue fazer, né, essa transição do que eu vejo para o que eu não vejo. Então, nós temos muito que avançar no campo da liturgia, superando essa liturgia como pode ou não pode, ou apenas como uma ação ritual, para compreendermos que nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor nas diversas formas, desde a liturgia da palavra, que foi uma riqueza recuperada pelo concílio, a celebração eucarística, mas também liturgia das horas, os sacramentais, as bênçãos, enfim, nós temos uma infinidade de formas de oração que nós precisamos redescobrir e assim inventar menos, né, e de fato valorizar o que é a nossa tradição. Olha aí, que beleza a gente pensar, né? Quanta riqueza, né? Se a gente vai olhando, recuperando, aí que vem numa tradição da fé, essa transmissão que vem sendo de geração em geração, a fé que entra pelos ouvidos, né? A gente vê lá na carta aos Hebreus, é esse anúncio que nos proporciona também a intimidade, a proximidade com a pessoa de Jesus. Que papo agradável, rico e que nos estimula a seguir uma igreja sinodal, tendo consciência da iniciação cristã, né? De que ela nos faz entrar na vida da comunidade. Quero agradecer aos nossos convidados de hoje, Lucimara Trevisan, que é catequista e por ser catequista desenvolve aí diversos ministérios e funções na igreja. Obrigado pelo seu ser catequista e pela contribuição aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né? A possibilidade de refletir sobre a iniciação é preciosa hoje na igreja. Isso. E outro catequista também, né? O padre Tiago Fatini, que é escritor de diversos livros aí na área de iniciação à vida cristã, atualmente também diretor comercial das edições CNBB. Obrigado pela sua participação aqui hoje, padre Tiago. É uma alegria, agradeço o convite, um prazer sempre reencontrá-lo, reencontrar Lucimara. Estamos aí uma caminhada longa juntos em prol da evangelização, do anúncio de Jesus Cristo. Então, mesmo online, daqui da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quero deixar meu abraço e minha bênção a todos que nos acompanham. Amém. E obrigado a você que participou do nosso programa hoje. Lembre-se, na próxima semana nós temos um encontro marcado para a gente refletir sobre o 4º capítulo do relatório de síntese, que é sobre os pobres. Eu espero você, vai estar imperdível. Tchau, tchau.